Então, só um instantinho. Então, já estou gravando. Alisson pode assumir aí os trabalhos. Certo, obrigado. Então, hoje a gente vai fazer a correção do último assignment do curso, né, o assignment 9, relacionado também com o Differentiable Rendering. Esse é o assignment mais extenso que a gente teve. E junta assim duas tarefas que tem bastante margem para vocês poderem explorar bastante coisa, né? Até porque nesse ponto do curso a gente já viu realmente muita coisa e vocês podem utilizar esse conhecimento, né? Então, aqui estão os objetivos que a gente discutiu na semana passada, né? De, enfim, criar um dataset sintético, da gente poder fazer inferência, fazer machine learning, né? Mas assim, supervisionando a partir de imagens, mudanças que a gente quer fazer numa geometria, né? Então, acho que, assim, é um dos assignments também mais interessantes e espero que vocês tenham curtido essa tarefa e tenham explorado bastante coisa. Então, começando aqui com a parte preliminar, né, de instalações e, enfim, baixar o que era necessário, essa parte inicial bastava vocês executarem e observar que o nosso primeiro objetivo é construir um pequeno dataset, vamos assim dizer, né, um conjunto de imagens que vão ser utilizadas como referência para a gente poder otimizar a geometria e a forma que a gente quer, né? Então a gente tem essa malha da vaquinha e diversas imagens renderizadas a partir dela, né? E aí a gente começa com duas perguntas assim mais teóricas, né? Para garantir que todo mundo está na mesma página, entendendo do que a gente está tratando, né? E como é que funciona essa ideia de differentiable render. Então, basicamente, as respostas estavam, né, se podia inferir a partir do conteúdo do última aula de laboratório, né, antes de passar esse assignment, e também olhando a documentação do PyTorch 3D, você tem informação suficiente para aprender essas coisas. Então, assim, primeiro é apresentar uma descrição em alto nível do pipeline de renderização baseado em rasterização, né? Então, a gente viu duas grandes formas assim de gerar imagens, né, a partir de uma cena, e uma delas é com rasterização, a outra seria com ray tracing, né? Então, uma série de técnicas baseadas nessas duas grandes áreas. E basicamente aqui o que você tinha que descrever era, assim, em alto nível, falar sobre algumas transformações de espaços que a gente faz e principalmente, né, com as partes que são intrinsecamente não diferenciáveis, assim, comentar sobre a rasterização. Aqui está se falando sobre rasterização, às vezes a gente usa o nome, né, pipeline de rasterização para falar sobre esse processo inteiro de renderização, mas essa etapa aqui especificamente fala sobre o cálculo, né, de representações matriciais, de você realmente detectar a que pixels na tela e correspondem os seus polígonos, os objetos que você está querendo rasterizar mesmo, né? Esse é o verbo que a gente usa para determinar qual que é a representação em pixels, né? Quem é que vai estar visível, quem não e tal. Então, essa aqui é a primeira etapa, que é intrinsecamente não diferenciável, e a outra seria a parte de resolver o problema de visibilidade, né, em profundidade. A gente está utilizando aqui, geralmente, as placas gráficas e esse pipeline utiliza o ZBuffer. E a gente viu na aula, inclusive essa foto aqui é do software Rasterize, e a gente viu como é que funcionava em detalhes esse algoritmo, né, desse trabalho, que no caso da parte de cálculo aqui da rasterização, a gente tinha uma dificuldade porque tem uns saltos, né, uma descontinuidade se você mover o polígono, né, dependendo da posição que ele está ali no plano XY mesmo. E aqui no ZBuffering também tem uma descontinuidade dependendo da profundidade relativa entre os objetos, né? Então, dependendo do raio ali, né, ao longo do eixo Z, né, de profundidade que os objetos se encontram. Então, essas etapas aqui, por conta desses possíveis saltos, são intrinsecamente não diferenciáveis. E como que você poderia
né, que a gente poderia reprojetar isso, melhorar isso. Então, a gente viu algumas alternativas de trabalhos que optam, por exemplo, por fazer um pipeline tradicional de renderização direta, né, de gerar a imagem, mas simular, assim, calcular, definir mesmo qual que seria o gradiente ali, as derivadas, para a gente poder fazer o processo inverso, né? Então a gente viu, por exemplo, o OpenDR, né, Open Differentiable Render, e o Neural Mesh Render, eles optam por essa estratégia. E tem o que você poderia encontrar já, inclusive, como referência na documentação do PyTorch 3D, um trabalho como esse do Software Rasterizer, que realmente redefine, inclusive, a operação direta, né? Ele faz essa renderização soft, em que, na verdade, você agrega os dados de todos os polígonos que estão ali no entorno. Então, o PyTorch 3D faz uma otimização para não utilizar todo mundo mesmo, para usar apenas os polígonos que estão mais próximos ali, enfim, K mais próximos polígonos. E a ideia é essa. Então, você vai fazer uma coisa que não tem esses saltos, porque não olha simplesmente para o polígono que está mais próximo, e também porque vai tornar as bordas dos polígonos de certa maneira assim, como se fosse um conjunto nebuloso, né? Tem uma certa densidade, uma probabilidade daquele polígono pertencer ou não a um determinado pixel, né? Então, com esse tipo de relaxamento sobre essas restrições, a gente consegue tornar essa operação diferenciável. E a segunda pergunta você poderia também responder assim diretamente, mas é interessante fazer o experimento e verificar que se a gente estiver utilizando essa renderização por silhueta, que vai ser bastante utilizada nesse assignment, que acho que a gente viu até antes no assignment anterior, em que você está interessado apenas na forma ali, né, do objeto, você não olha para detalhes de aparência, de textura, essas coisas. A pergunta é se faz diferença você colocar ali uma fonte de luz em uma posição qualquer. E a resposta é que não, né? Porque como a gente está interessado apenas na forma ali, basta saber o que está dentro, né? Só essa parte aqui de rasterização, toda a parte de aparência e tal, não é levado em consideração. E basicamente o que o render por silhueta faz é pegar o canal alfa, né, da imagem. Então a gente ignora toda a informação de RGB, toda a parte de shading não é levada em consideração. Então não faz diferença colocar uma iluminação, né? Depois disso, a gente vem a parte mais experimental. Então, aqui você poderia, né, realmente gerar e comparar isso assim no olho. Você pode subtrair uma imagem da outra e verificar que de fato não tem diferença quando você bota a luz, seja onde ela esteja, né? E depois a gente vai vir para umas partes em que a gente vai começar a trabalhar com a otimização dos vértices de uma malha a partir das imagens que a gente construiu ali em cima, né? Então, tem umas funções iniciais aqui para ajudar a gente a visualizar a perda, visualizar como está evoluindo essa otimização. E aqui já é interessante vocês notarem algumas coisas que a gente vai pedir ali embaixo nas perguntas, que é a malha que a gente está utilizando como malha inicial para que a gente vai partir, né, o nosso ponto de partida para otimização, que é uma malha de uma esfera. A gente tem utilizado essa ecosphere, né, que é uma esfera de subdivisão, aquela subdividida 4 vezes, assim, como se você pegasse um cubo inicialmente e fosse subdividindo as faces e projetando ali, né, na distância do raio da esfera. E aqui tem um parâmetro de número de vistas por iteração, que por padrão estava 2, né? Número de iterações que a gente vai utilizar durante todo o processo de otimização, por padrão estava 2000, e também aqui simplesmente um intervalo para a gente poder visualizar as coisas, né? Aqui está os valores de coeficientes para cada uma das perdas que compõe, né? Cada componente de perda que compõe a nossa perda total, né? A nossa função de loss. Então a gente já viu isso também em assignments anteriores, que a gente tem uma função de loss baseada na silhueta, com regularizadores da malha aqui, né, ok, vamos manter as arestas não muito grandes,
vamos forçar uma certa consistência com a orientação da normal de triângulos que estão próximos, e vamos também forçar uma certa suavidade, né, uma certa uniformidade assim, dos nossos triângulos, né, com essa gulosa aqui do Laplaciano. E seguindo então no nosso grupo de otimização aqui, a gente tem uma parte interessante que difere de coisas que a gente viu, que é essa primeira etapa em que são sorteados essa quantidade de vistas aqui, né, num views per iteration, em cima do nosso conjunto de dados, vamos assim dizer, né? Então, das 20 imagens que a gente compôs lá no começo, com o parâmetro padrão lá que estava com valor 2, a gente sorteia duas dali de dentro para poder compor a nossa função de perda aqui, né? Calcula aqui e segue. Então, com isso você vai podendo visualizar, né, os resultados. Você vê que, olhando para a silhueta, o resultado, né, perceptualmente aqui, né, qualitativamente, ele é bem próximo. Depois a primeira tarefa é realmente avaliar isso na malha mesmo, né? E aqui como que se comportou essas funções de perda. Você vê que tem bastante oscilação aqui, principalmente na da silhueta e na da normal. Então, a primeira pergunta é para a gente poder realmente visualizar e fazer uma comparação assim qualitativa. Então, ver, ok, aqui parece que está bem próximo, mas será que o resultado final, né, olhando para a malha, está próximo mesmo? Onde é que será que pode melhorar, né? Então, você podia utilizar o plotter para isso, para visualizar aqui, ou baixar a malha. Então, eu vou mostrar aqui a malha baixada. Ali até dá para ver já bastante coisa, né? Porque tem alguns detalhes que são bem fáceis de notar, mas acho que aqui a gente consegue ver melhor. Então, deixa eu só ocultar algumas coisas. Pronto. Então, essa aqui à direita é a nossa malha original. E aqui à esquerda é uma malha otimizada, já com algumas variações nos parâmetros ali, tá? Mas se você rodasse no parâmetro com os parâmetros iniciais, você ia notar um resultado parecido com esse aqui, em termos qualitativos, assim. E qual que é a divergência, né? Então a gente consegue notar que, por exemplo, regiões que fazem essa grande curvatura aqui, né, que seria assim quase que uma ponta, mas é uma ponta arredondada, né? Elas ficam aqui realmente com um aspecto de ponta, assim. Fazer esse arredondamento é complicado para o nosso pelo menos para os parâmetros que a gente está utilizando, né? Então, tanto aqui nas orelhinhas quanto nos chifres, e se você olhar também nas patas aqui da vaquinha, também acontece algo parecido, né? Então, em termos de triângulos, a malha, você vê que os triângulos são bem uniformes, essa parte de regularização funcionou bem, mas é fácil notar também aqui algumas divergências do tipo, olha só como que ela desce aqui, né, sem fazer aqueles detalhes que existem na malha original aqui, né? Então, tem um detalhe aqui no pescoço, tem um detalhe aqui nas costas também, uma curvinha, tem um detalhe aqui embaixo do pescoço que também ficou alisado, tá vendo? E aqui na região de baixo também, ó, na barriguinha, tem esses detalhes que a gente também não consegue observar aqui, né? Então, esses detalhes ficaram difíceis de serem captados. Esse aqui, então, por exemplo, é fácil postular uma hipótese para esse aqui, porque como a gente está utilizando apenas a silhueta, né, para visualizar, não faz diferença, né? Quando você fizer uma renderização por silhueta aqui, a silhueta vai ser a mesma. Esse detalhe aqui não vai ser observado porque não tem profundidade, né? Então, a gente teria que ter algumas vistas bem específicas para conseguir ver isso aqui, né? E outros podem ser questões de resolução mesmo. Então, você pode até testar essa hipótese. Tem coisas ali embaixo para a gente poder testar. Vamos seguir a ordem aqui e a gente vai respondendo. Então, a primeira análise que você poderia fazer é observar essas divergências, né? De curvatura, principalmente nas regiões de maior curvatura. Depois, experimentar mudando esse número de imagens em num views per iteration, né, naquele parâmetro lá. Então, você poderia modificar e observar as diferenças.
E aí tem uma modificação específica que foi solicitada, que é o caso de num views per iteration igual a 1, né? Se ainda iria funcionar. E um follow-up ali que seria se a gente tivesse apenas uma única imagem no conjunto de dados. Então são duas coisas separadas, né? Essa parte aqui ela estava um pouco confusa inicialmente no assignment, mas espero que vocês tenham conseguido entender depois, né? Ninguém me mandou mais dúvidas. Mas qual que é a ideia, né? Então, se eu tenho 20 imagens e eu coloco que eu vou sortear apenas uma por iteração, como isso está sendo feito de maneira aleatória, né? A cada iteração a gente vem e sorteia uma potencialmente diferente, né, da anterior, de alguma anterior que foi utilizada, né? A gente vê isso aqui. Vai continuar funcionando, né? Então, você pode até executar, você vai ver que tem uma perda na qualidade do resultado, mas a gente tem que a esfera ela vai sendo aproximada da malha aqui da vaquinha. Tá, então tem uma perda, eu acho que eu tenho até esse aqui, ó. Esse resultado para ver, você vê que no corpo, assim, a forma geral aqui, né, tá ok, mas realmente nas partes de extremidades aqui ficou bem pior, no rosto ficou bem pior, né, mas foi para a direção, assim, talvez se a gente desse bem mais iterações, pudesse ir melhorando, assim, aos pouquinhos. Agora, se você tiver uma única imagem no conjunto de dados, aí realmente não tem muito o que a gente fazer, né? Porque você tem apenas um ponto de vista para poder supervisionar isso. E, assim, tem trabalhos que se preocupam em fazer reconstrução 3D a partir de uma única imagem, mas aí é feito um treinamento prévio, né, em cima de um conjunto, enfim, para você ter uma rede que acumula informação a respeito de geometria, de formas. Aqui a gente não tem isso, né? A gente está fazendo simplesmente uma otimização em cima desses vértices da malha inicial e não teria condições. A gente ia conseguir aproximar um certo lado e o outro iria ficar parecido ali com a nossa malha inicial, que no caso aqui é uma esfera, né? Então, a resposta vai nessa direção, né? Com uma, mas com mais imagens, você consegue aproximar. Agora, se tivesse apenas uma imagem, realmente não iria resolver com esse método que a gente está utilizando. Depois, uma outra coisa que é interessante da gente olhar assim, poderia ser algo que você teria interesse em olhar desde o começo, é comparar o tamanho das malhas, né? Porque talvez o resultado não seja tão bom, porque de repente a gente não tem realmente o grau de refinamento necessário para conseguir fazer essa aproximação, enfim, esse tipo de coisa tem que ser analisado. Então, você pode pedir para exibir no PyTorch 3D aqui o tamanho da malha, né? Tanto a quantidade de vértices quanto a quantidade de faces. A nossa malha objetivo, né? A malha da vaquinha ali, ela tem 2.930 vértices e 5.856 faces. E a nossa malha inicial da esfera tem 2.562 vértices, 5.120 faces. Então está próximo, né? Ela tem uma quantidade menor, né? Ela é menos refinada, mas está próximo, suficientemente próximo para a gente conseguir trabalhar. E então um parâmetro que você pode querer modificar, né? Um hiperparâmetro que você pode querer modificar para trabalhar por exemplo, aumentar essa quantidade de subdivisões da nossa esfera para ter mais vértices aqui. Mas repare que assim, cresce muito, né? Você pegar uma esfera do nível de 4 subdivisões e subdividir mais uma vez, ela vai ter mais de 10 mil vértices e mais de 20 mil faces depois, né? Então cresce muito. Você não precisava necessariamente começar a partir de uma esfera, você poderia pegar alguma outra malha de mesma topologia, assim, né, de mesmo gênero que a esfera, então você podia até mesmo pegar a malha da vaquinha e de repente deformada, né, fazer algum tipo de transformação ali. Tem até uma sugestão ali embaixo como esta de você partir da malha da vaquinha, converter ela numa esfera e depois tentar reconstruir, você poderia fazer. Daí você partiria com exatamente a mesma quantidade de vértices e faces. Mas enfim,
o fato de utilizar mais vértices ou faces, mais vértices e faces, talvez dê a sensação de que a gente possa conseguir aproximar melhor, mas isso não necessariamente é verdade, né? Então, aqui, a outra malha que eu escondi é uma malha bem mais refinada, é uma malha partindo daquela esfera ali com mais vértices. Você consegue ver que tem bem mais triângulos, né? E alguns pontos realmente melhoram bem, né? Então, essa região aqui da, das patas, por exemplo, ficou realmente mais arredondado aqui, né? A gente consegue visualizar isso. E no rosto aqui também, na parte de cima, assim, ó, também melhorou. Aqui foi porque eu estava experimentando com os outros parâmetros, reduzindo regularizadores e tal, mas se você testar com os mesmos coeficientes que tem ali para os regularizadores, vai melhorar aqui também, tá? Vai ficar mais arredondado. Só que aparecem algumas outras coisas indesejadas, assim, né? Então, por exemplo, nessa região aqui embaixo, apareceu assim um papo, né? Uma coisa aqui que não existe na malha original. Então, a gente não conseguiu melhorar isso aqui simplesmente aumentando a quantidade de vértices disponíveis, né? Inclusive, essa curvatura aqui em cima do pescoço e tal, ela também não melhora, assim, né? Talvez, eu estava testando justamente a hipótese de que se diminuísse a regularização da normal, talvez isso pudesse ser contemplado, mas pelo menos os parâmetros que eu testei aqui não foi, tá? Legal, então, isso aqui é basicamente o exercício de vocês testarem e verificarem. Ah, eu tenho uma intuição de que se aumentar, de repente vai melhorar ali as regiões de maior curvatura. Ah, de fato, acontece em alguns casos, acontece ali nas extremidades. Não aconteceu nas regiões que são mais côncavas, né? Acho que tem até essa característica aí, pensando agora, que naquelas extremidades convexas, assim, a gente conseguiu melhorar, mas nas côncavas ali não ficou muito bom. E tá, qual seria o próximo que a gente tem que responder? Bom, é isso, né? Então tinha essas três coisas aqui para a gente poder explorar nesse ponto. Uma coisa que você pode olhar, também uma coisa que você pode notar quando você estiver fazendo esses experimentos é o seguinte: essa oscilação ela diminui à medida que você aumenta a quantidade de vistas que você usa por iteração, tá? Não sei se diminui, se tem um limite, assim, né? Eu testei crescer ali até mais ou menos 10 vistas e de fato vai ficando mais liso do que a gente simplesmente usar duas ou até quatro vistas como eu deixei registrado aqui, né? Isso é algo que faz sentido, assim, né? Porque você está fazendo uma média, né? Você está levando em consideração agora mais vistas. Porque, na verdade, se você estiver usando menos vistas, num determinado momento você calcula uma função de perda utilizando duas vistas e você faz uma determinada deformação. E na visualização seguinte, você pode estar pegando duas outras vistas de áreas que não foram bem otimizadas ainda, que você não levou em consideração. Então, você tinha uma função que estava decrescendo e agora ela vai crescer porque ela está sendo comparada de uma maneira diferente, né? Então, assim, meio que faz sentido que se você estiver levando em consideração mais vistas, você primeiro evita esse fenômeno de flutuação e depois você está realmente fazendo meio que uma filtragem, né? Você está fazendo uma média com mais exemplos dessa sua função de perda. Ok, então essa é uma observação legal também de ter quando você vai mexendo com aqueles parâmetros. A próxima etapa é uma versão um pouco mais complicada, né, envolvendo mais parâmetros do que a gente acabou de fazer, que é otimizar não só a forma, mas também a aparência, né, tentar otimizar a textura a partir de imagens. Então, a gente vai deixar de utilizar o render lá de silhueta, vai utilizar o render completo, gerando a imagem
RGB e tentar aproximar, né, uma malha da outra. Então, as configurações iniciais aqui são bem similares, né? Você pode notar, e agora você tem toda a condição de entender, né, esses parâmetros aqui de configurações, de rasterização, de shading, que são utilizados pelo PyTorch 3D. Então, você repara que como ele está fazendo realmente uma renderização soft aqui, aproximando, levando em consideração 50 possíveis, né, 50 polígonos mais próximos de determinado pixel para poder fazer essa agregação e calcular os valores, né? Aqui são aqueles parâmetros que a gente viu que lá do software rasterizer para as funções de agregação. Enfim, nos assignments anteriores aqui geralmente ficava 1, né? Ele não levava essas coisas em consideração. Então, um setup aqui de configuração bem semelhante. O que a gente vê de diferença no momento aqui de... São duas coisas, na verdade, né? Até um pouco mais, mas já que na parte de inicialização você tem que perceber que no Optimizer a gente passou não só esse deforme vértices, né, que é o que estava sendo otimizado antes, como também essa outra variável aqui, que é a textura, que é calculada inicialmente como um tensor de cinza, né, de tom de cinza. Então, pensando ali que os tons estão variando de 0 a 1, e você está inicializando tudo isso aqui com 0,5, né? Então, é o cinza de tom médio, inicialmente. E então você tem que adicionar isso, né? Senão não vai ser otimizado esse parâmetro aqui, né? E esse tensor com valores de cores, ele vai ser utilizado para construir um objeto aqui de textura, né? Esse texture vertex, que a gente também já viu como mexer aqui no PyTorch. Então essa parte inicial muda, e aqui dentro, na hora de calcular a função de perda, a gente tem o cálculo que já era feito em cima de forma e regularização da forma, mas agora também esse da perda no RGB, que é basicamente aqui a distância, né, L2 ali entre as matrizes de pixels, né, uma das representações que a gente tem para as imagens. Então, beleza. É o quadrado da distância, assim, na verdade, né, que a gente não extrai a raiz aqui. E então, o que mais que a gente tem aqui para observar? Tá, modificação é essa. E aqui a gente pode ir acompanhando a evolução dessas coisas, né? Então aqui já dá para ter uma noção, é diferente do outro da silhueta, né? Esse aqui que mostra a aparência, você consegue ter uma noção de que tem alguns defeitos, né, em relação ao que a gente está observando aqui e o que a gente espera. E aí você pode acompanhar aqui os gráficos de perda e tal, e fazer experimentos também, seguindo aqui como motivação, assim, o que a gente vai propor. Então, primeiro de tudo é a gente realmente poder comparar um e o outro. E esse aqui é um pouco mais difícil de comparar do que o outro, porque o PyTorch 3D ele não tem ainda a parte de entrada e saída, de escrever a malha assim completamente, né, fechado, né, bem feitinho. Então, o que acontece? Você consegue escrever a geometria da malha, mas você não consegue escrever ela com as cores, né, que você acabou de calcular. Então, você repara que você tem uma malha que foi carregada que usa uma textura com um mapa de textura, né, uma imagem 2D ali como mapa de textura e coordenadas UV para poder amostrar em cima da textura. Então, essa é a malha original. E a gente criou uma nova malha que ela usa aquele texture vertex, que é basicamente uma cor, né? Uma representação de cor calculada para cada vértice, né? E você não consegue escrever por dentro do PyTorch 3D isso num arquivo que você abre lá depois, tá? Mas você consegue visualizar aqui dentro utilizando o Plotly. Só que aí você fica nesse dilema de que o Plotly consegue visualizar o texture vertex, mas não consegue visualizar a textura com UV. Então você tem que usar, se você quiser visualizar os dois, você tem que usar ferramentas diferentes ou você mesmo construir algo
que resolva isso, né? Então, para visualizar aqui com o plotter é tranquilo, né? Se você dá o objeto que ele espera, né? Um objeto que tenha aquele texto vértice, você consegue visualizar aqui e a gente consegue até mover. Você vê que a forma está coerente com o que a gente já esperava, né? E a cor tá bem borrado, né? Parece que parece assim que passou um filtro passa abaixo ali diversas vezes em cima da textura da vaquinha, né? Tá muito suavizado aqui. E até mesmo na face, que é onde a gente consegue observar alguma diferença, também muito, como se fosse uma baixa resolução esticada, assim, né? E tá, então essa é a primeira coisa que você pode notar. Depois, você acha que é possível fazer melhor, né? Ter um resultado melhor do que esse? Então, analisa aí os valores das perdas e tente modificar, né? Hiperparâmetros e tal. Então, assim, não é esperado que você consiga fazer melhor. Quem conseguiu fazer legal, a gente pode discutir depois, mas é esperado que você tenha que você consiga desenvolver alguma intuição, mesmo que depois de mexer um pouco, né, sobre coisas que podem estar dando problema, sobre que direção você vai tentar experimentar. Então, olhando aqui para a função aqui de perda, né, a gente vê que cai a função de silhueta aqui, a função de RGB também, eles meio que oscilam, mas estão assim convergindo em torno de alguma coisa aqui, depois não cai mais tanto. E tem essa de normal, que também a gente já podia ter observado lá no outro gráfico, que ela fica aqui um pouquinho mais acima também, oscilando, né? Então, assim, coisas que você pode tentar experimentar aqui. Mover a regularização, né? Diminuir, por exemplo, a regularização da normal aqui. Primeiro eu fiz uma redução bem agressiva, ficou um pouco ruim, depois eu fui melhorando, diminuindo menos e foi melhorando um pouco, mas ainda assim não ficou tão bom. Outra coisa que é interessante de notar é que esse aspecto de você ver as cores, né, como se elas estivessem suavizadas, isso aqui pode te dar uma direção de que, olha, talvez a gente realmente esteja tendo esse problema de estar fazendo uma certa média, um certo borramento dessas cores, porque a gente está mexendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, esses processos eles não são independentes. A gente calcula uma função de perda aqui, que depende do RGB, depende aqui da parte da silhueta, e a gente vai otimizar aqueles dois parâmetros, mas assim, de uma vez, né? Essas coisas não são independentes. Então, você pode estar tentando mexer na geometria da malha para ajustar o que você está vendo como aparência, entendeu? Essas coisas podem estar estão acopladas. E uma coisa que você pode querer fazer de teste é desacoplar isso, por exemplo, tá? Então, aqui eu fiz uma sucessão de testes que a gente pode até dar uma olhadinha em alguns resultados. Então, por exemplo, aqui. Por exemplo, é você zerar os coeficientes ali em cima da regularização de normal, do Laplaciano e tal, mas deixar ainda ele otimizar as duas coisas juntos, né? Tanto a forma como a aparência. E você vê que isso fica pior, né? Porque a forma começa a ficar sem aquela regularização, ela começa a ficar bem estranha, né? Começa a aparecer umas coisas assim, que às vezes ele quer mexer vértices da malha, não muito preocupado com a forma da malha mesmo, né? Com a consistência da malha, ele quer simplesmente minimizar os valores ali de perda que a gente está olhando, né? E nisso começa a acontecer essas deformações aqui, né? Então, isso é uma coisa que você pode ver. Deixa eu olhar mais alguns aqui.
que seja interessante aqui. Pronto. Então, esse aqui é sem regularização nenhuma mesmo. Vai ficar completamente deformado, né? Então, ali em cima eu tinha tirado da normal e reduzido, acho que o Laplaciano, mas aqui sem nenhuma delas vai ficar bem deformado. Só que você pode desacoplar esse processo, né? Então, se você deixar os vértices fixos, por exemplo, e tentar otimizar só a cor, né? E aqui eu estou partindo já da malha da vaquinha mesmo para verificar se esse processo consegue otimizar bem a cor. Você vê que, bom, agora a malha ficou fixa aqui, mas a gente ainda tem esse mesmo aspecto de suavização assim da coisa, né? Aí você pode se perguntar, será que a gente tem resolução suficiente? Ou será que o fato da gente estar utilizando um tom de cinza como inicialização, né? Porque você vê que o aspecto também aqui é cinza, né? Então, isso pode ter tem tanta influência de estar misturando o branco, né, da vaquinha com o preto das pintas, como também do fato de que você começou a partir de um cinza. E isso pode certamente estar influenciando o seu resultado. Então, você pode testar, por exemplo, sei lá, se eu aumentar o número de iterações, será que melhora? Aí você vê que começa a melhorar um pouco, dá para ver agora um pouquinho aqui das pintas, mas a gente ainda tem aquele aspecto cinza aqui. Será que se eu mudar a cor, vou inicializar a partir do preto, que diferença que eu observo? Então, ficou mais escuro, né? Então, você vê que tem vários parâmetros, várias coisas que influenciam esse resultado. Uma coisa que, assim, pode ser interessante de testar é começar com uma cor que não tem nada a ver com o que a gente observou aqui, de repente um vermelho, um verde, assim, uma cor bem diferente, e ver para onde que isso converge. Curiosamente aqui, ó, essas regiões que são bem diferentes do preto ou do branco, né? Ali no focinho, aqui embaixo, você consegue ver um aspecto que caracteriza essa região, mas ainda assim, ainda está distante, né? Então, você tinha liberdade para fazer todos esse tipo de experimento e, assim, eu acho que o principal para notar aqui é essa questão de acoplamento entre a geometria, né, entre a otimização que a gente está fazendo da geometria e da cor, né? E depois que você nota isso, aí você ganha até uma gama maior de experimentos para poder fazer, modificando esses parâmetros. Aí, então, o 4.3, ele te guia. Se você não chegasse nessa ideia aqui, né, no 4.2, o 4.3 ele meio que apontava nessa direção, pedindo para fazer uma cópia da malha, né, da vaquinha, e tentar otimizar apenas as texturas, né? Então, isso aqui te aponta para essa conclusão que você poderia ter já aqui no 4.2, porque se você fizer isso e não desacoplar, né, não tirar, o que eu falo desacoplar? Na hora de você fazer a otimização, até construir aqui de novo, ó, no otimizador não tem mais aquele deforme vértices, né? Tá aqui só a parte da cor, certo? Então, se você não fizer isso, se você mantiver ali a deformação dos vértices, né, mover a geometria, mesmo você partindo da mesma malha, né, da vaquinha, você vai notar que tem deformações que vão piorar a malha, na verdade, né? Então, ela vai tentar atender alguns critérios de regularização, ou mesmo se você zerar a regularização, ela vai deformar, enfim. Você deixando essas coisas atuarem em cima da geometria, não vai ficar muito bom, vai ficar bem ruim, na verdade. Vai dar coisas como essa aqui, ou pior ainda, como esse aqui, né? Então esse aqui ele partiu da geometria original da vaquinha, tá? E ficou bem ruim se você não desacoplar. Então tinha ali mais esse para você observar e chegar nessa conclusão. E o extra é você fazer essa deformação da vaquinha para a esfera e tentar fazer o contrário, né? Então, assim, a gente já espera que não funcione se você fizer isso de uma maneira completamente livre, assim, né, com essas coisas acopladas.
O que você pode tentar fazer agora é, de repente, fazer o contrário, né? Ali a gente desacoplou a, a geometria e moveu apenas a textura e verificou como é que ficou e tal. E assim, teve uma certa melhora, mas não tanto. E aqui você poderia tentar fazer o contrário, né? Você parte de uma malha texturizada e, e aí você transforma ela numa esfera, né, da forma como você achar melhor. E depois você tenta mexer também só na geometria para tentar colocar ela na forma da vaquinha de novo e ver o que acontece, tá? Então, assim, é interessante ver esse resultado e, assim, dessa vez você vai mexer só na geometria, mas você está levando em consideração na função de perda a aparência também, né? O RGB, porque senão não faz diferença, né? Você vai acabar tendo uma forma parecida com o que a gente tem no exercício anterior, só que talvez o olho fique em algum outro lugar, enfim, não vai dar para observar isso direito. Então, isso aqui é um extra interessante aí, não tem uma resposta muito certa, sim, tem só essa noção a priori de que se você não desacoplar essas coisas, certamente não vai dar certo. É bom para a gente ver as limitações também desse método e as coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de trabalhar, né? E aí, por último, a gente trabalha com outro processo de otimização, né? Então, ali a gente estava otimizando a forma apenas, forma e textura, né? A partir de imagens. E agora a gente vai querer otimizar aqui a câmera, né? E um extra lá de iluminação também a partir de imagem, tá? Mas para a gente ver que outros parâmetros da cena, né, todos os parâmetros que a gente vai incluindo ali de maneira diferenciável, a gente consegue retornar até eles e modificar de alguma forma, né? Então, essa parte inicial aqui era dada para a gente conseguir ver, né, qual que é a vista objetivo, vai ser essa vista de cima aqui, né, da vaquinha. E dessa vez tinha aqui uma classe, né, que descende desse módulo de redes neurais aqui do PyTorch 3D, e que é uma estrutura base aqui para a gente poder trabalhar com isso, né? Então é interessante notar aqui que, por exemplo, algumas coisas estão sendo simplesmente armazenadas aqui dentro para poderem ser utilizadas aqui, né, para gerar imagem, e o que é assim mais relevante, né, principal de prestar atenção é esse NN parâmetro aqui que é o que vai ser otimizado, né? Então, essa aqui é a posição da câmera, está numa posição bem arbitrária aqui, né? Que difere da nossa posição objetivo, tá? E aí a ideia é que esse parâmetro ele vai ser otimizado para que as vistas casem, né? Direitinho. Então, aqui é legal que tem a construção, né? Você vai poder utilizar isso para construir um GIF e visualizar. Mas o que você tem que notar aqui é que no Optimizer está passando aqui model.parameters, né? E um dos parâmetros aqui desse modelo, na verdade, o parâmetro que a gente está interessado desse modelo é justamente a posição da câmera, né? Então, ele está utilizando aqui um outro otimizador, o Adam, né? Que se tiver a oportunidade de experimentar em outros assignments. E você pode visualizar as vistas iniciais, né, de referência que você quer chegar e da onde que ela está, né? Então, a ideia é que você vai movendo a câmera até que essa posição aqui fique parecida com essa aqui. Então, depois de rodar o processo de otimização, você vai observar, isso aqui é até bem curtinho, né? 200 iterações aqui, na verdade, 100 iterações. Tá, 200 iterações aqui dá certo, né? Se a perda cair abaixo de 100 já encerra. E rapidamente converge e você consegue ver uma animaçãozinha, né? Um GIF que nem esse aqui, né? Então, ele vai partir daquela vista que estava bem pequeno lá e tal, e vem aproximando e convergiu, e aí fica parado um tempo porque você está vendo o resultado depois que convergiu, né? Fica parecido. Então, a primeira pergunta é
Ok, a gente calculou uma função de perda, né, que é baseada na diferença entre as imagens de silhueta lá, né? Isso estava dado. Mas, para além disso, né, que a gente viu que parece ter um bom resultado, o quão perto o, a pose, né, dessas câmeras está de fato, né, do ground truth e do que a gente conseguiu calcular, né, para dizer. Então, a ideia é basicamente você pensar, tá, ok, eu tenho que calcular a distância entre poses de câmeras, como é que eu posso fazer isso e você, você poderia, assim, pensar já diretamente no assignment que a gente fez de bundle adjustment ou bolar alguma outra métrica mesmo, assim, pode ser um exercício interessante de se pensar e ver se faz sentido, né? Então, como resposta aqui, tem a métrica que a gente viu do bundle adjustment, você podia fazer esse link que basicamente a pose ela descreve uma certa translação da câmera nesse espaço e uma certa rotação dela, né? Que a gente inclusive passa esses argumentos para o render e você pode fazer uma função de perda, então que leve em consideração essas duas componentes, né? Isso aqui é simplesmente uma distância entre distância euclidiana entre esses vetores aqui e a da rotação aqui, ela é um pouquinho mais complicada, mas é também uma medição, uma medida, né, de distância entre as rotações, essas duas matrizes de rotação aqui, tá? Levando em consideração, enfim, cosseno de ângulos e tal. Tá? Então, isso é uma forma de você fazer. Você poderia pensar, pô, será que se eu utilizar aqueles outros parâmetros que são dados para definir, né, essa câmera, será que faz sentido? Será que, por exemplo, cadê? Aqui, né? Então, a gente tem uma câmera que é definida aqui em termos de distância, elevação e azimuth, né? São passados três valores aqui, inclusive são esses valores que, não, valores dessa forma que são utilizados aqui para serem otimizados, né? Então, será que faz sentido simplesmente calcular uma distância entre esses valores, né, do nosso ground truth e do que a gente está prevendo aqui? Será que eles ficam próximos sob uma distância euclidiana ou sob uma norma L1? Enfim, você poderia tentar verificar isso também. Potencialmente até, né, fazer mais de um e verificar se de fato eles vão se aproximando de zero, né, diminuindo. Beleza. O outro é você experimentar com outras vistas, né, e outras imagens, enfim. Também a liberdade de você utilizar esse método de outras maneiras e verificar se sempre funciona, sempre converge e tal. Então, isso aqui eu no ano passado, né, quando eu fiz esse curso, foi uma pena que, não sei se eu, pronto, consegui abrir aqui. Eu fiz bastante experimentos assim com esse render do PyTorch 3D e na verdade tive que utilizar o próprio software Rasterize lá, o código disponibilizado pelos autores do paper, porque tinha uns problemas, né, no PyTorch 3D que foram corrigidos. Mas enfim, tem umas descrições aqui no meu projeto e tal. E assim, basicamente dá para ver que tem algumas limitações nesse processo, mas assim elas também estão associadas com a forma como você descreve o problema, né? Então, aqui eu estava tentando otimizar formas, né? Pegar um plano e tentar fazer ele se aproximar de determinadas vistas. Só que, da mesma maneira que a gente tinha que notar ali no da vaquinha que, poxa, naquele caso está tendo um acoplamento entre o que você está mexendo com a geometria da vaquinha e o que você está mexendo com a aparência e tal. Dependendo do que você está querendo fazer, talvez você esteja fazendo
isso da maneira que não é a mais otimizada. Você pode pensar assim, até existe uma solução para esse problema, mas se você não ajuda também a, a inicializar da maneira correta, né? O fato de estar fazendo uma otimização ali, né, passo a passo, como a gente já discutiu aqui até em outros assignments, tentando se aproximar por gradiente descendente, você pode não convergir para um lugar legal, né? Então, no caso desse tipo de coisa aqui, por exemplo, se você pensar que você está otimizando uma transformação projetiva completamente livre e tal, arbitrária, pode não dar certo, né? Quero otimizar a pose de um plano e tal, simplesmente com uma transformação projetiva qualquer. Não, pode não dar certo. Se você restringir, de repente, para uma transformação afim, dependendo da coisa, pode dar certo. Se você tentar achar uma translação e depois mexer numa rotação, então, esse tipo de coisa que você pode acabar observando à medida que você vai fazendo novos experimentos com novos exemplos, tá? Que você tem que pensar, assim, elaborar corretamente a forma que você quer trabalhar, tá? Então, é legal de fazer esses experimentos porque quando você olha nos exemplos, assim, né? Por exemplo, esse exemplo aqui da otimização de posição ele é baseado no tutorial que está lá no próprio site do PyTorch 3D, né? A gente mudou aqui já a forma, lá utiliza o boolean e tal, então mudou alguns parâmetros, mas a essência é a mesma. Isso aqui sabe que vai funcionar, né? Mas se você for utilizando sua criatividade, você pode chegar a alguns exemplos que não funcionam. E aí tem o extra que é conseguir otimizar a iluminação. Deixa eu ver aqui se só falta isso. Isso mesmo. Então, o extra é conseguir estimar a iluminação, né? Com um processo semelhante. Esse é um extra bem factível, assim, que basicamente você parte do que ele te deu lá, né? E cria um outro modelo, né? Aqui tem esse Light Model. Você vê que aqui eu estou fixando a rotação e a translação, então esse exemplo, você tinha liberdade para construir um exemplo para funcionar, o exemplo que eu construí, ele mantém, ele assume que a única diferença aqui das cenas é a iluminação, então a rotação e a translação vai ser fixada aqui. A gente parte aqui de uma iluminação diferente da que vai ser utilizada aqui como referência, que é essa posição 00 menos 3 aqui, estou partindo de 2, 3, menos 1, tá? E, bom, você tem que tomar um cuidado na hora de construir esse parâmetro aqui, né? Então, por exemplo, isso aqui vai ser utilizado aqui dentro desse point light, né? Esse objeto aqui do PyTorch 3D. E aí, essa location aqui, né? Esse parâmetro ele espera uma coisa que tem essa forma aqui, você está vendo que tem um cochete a mais, né? Então você tem que tomar cuidado que às vezes tem esses tensores que, mesmo quando você tem uma única instância ali dentro, né? A gente não está trabalhando com batches aqui, mas você precisa trabalhar como se fosse com batches, né? Como se você tivesse, né, uma lista de locations aqui, na verdade, uma lista de posições de iluminação, só que essa sua lista só tem uma única instância aqui dentro, tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, senão não funciona. E, e tem que modificar também, né, a função de perda, porque ela estava lá levando em consideração apenas o canal alfa, né, de silhueta anteriormente, agora a gente tem uma perda aqui em cima da RGB mesmo, tá? Então, de maneira similar, a gente pode observar, né, o começo de cada uma. Então, essa aqui é onde a gente quer chegar, né, de referência. Você consegue ver que tem essa, essa reflexão especular aqui, né, no focinho, né, tem essa marca aqui bem característica aqui, enquanto a outra está aqui, né, mais para lateral, aqui para cima, nessa região, né, e o resto está um pouco mais escuro também, tá? Então a gente quer fazer essa iluminação se aproximar dessa aqui, e também converge rapidinho esse exemplo, e tem um gifzinho aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar mais, olha lá como vai movendo. Então aqui já está convergindo, olha lá, tá do começo e vem.
se aproxima, né? Então, esse é um exemplo também tranquilo de montar e que funciona, né? Se a gente observar aqui no comecinho, ó, tá bem diferente, moveu para cá, aí aqui já não vê aquela reflexão especular e, pronto, apareceu já aqui bem próximo de onde ela tem que estar. Então, 50 iterações aqui, 60 iterações, ele convergiu para onde tinha que convergir. Bom, então é isso. Com isso a gente encerra aqui o nono assignment. Deixa eu ver se tem. Não tem mais nada aqui para a gente discutir. Então, acho que a gente pode abrir aí para perguntas, discussões, enfim, quem quiser fazer qualquer observação ou falar alguma coisa, né? Legal, então eu vou parar a gravação aqui. Uhum.